Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, aqui nossa sequência final do nosso curso completo de filosofia, isso mesmo, filosofando na história, aqui no nosso canal História Vida. Já falo para você que essa aula é muito importante, então não deixa de curtir, de clicar, de compartilhar. Ainda mais que temos novidades para falar para vocês aí sobre a ideia de filosofia nos vestibulares. Então roda a vinheta e vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre Michel Foucault. Tamo junto! Bom, pessoal, como eu disse na nossa introdução, então já não se esquece, soca o dedo no like e compartilha. Informação muito importante, né, pessoal? Nós estamos aqui em 2025, nós estamos gravando este vídeo, a gente está falando aí sobre as mudanças dos grandes vestibulares. E o vestibular aqui de São Paulo mais famoso é chamado de o vestibular da FUVEST, que faz aí o ingresso, né, da Universidade de São Paulo. E nós sabemos que das mudanças que foram faladas da FUVEST o ano passado, em 2024, dizia então que entraria agora na primeira fase da FUVEST, isso mesmo, na primeira fase da FUVEST vai ter então questões de filosofia e de sociologia também. E por isso que logo nós lançaremos também nossa série completa falando de sociologia. Mas, fechando a nossa série Filosofando na História, então isso é uma notícia muito importante, porque até então o Enem, a Unesp, a Unicamp, os grandes vestibulares aqui de São Paulo e obviamente o Enem, o grande vestibular do Brasil, já vinha cobrando questões de filosofia. E agora, obviamente, com a FUVEST dizendo que vai ter filosofia na primeira fase, você tem que estudar. Então vem com a gente aqui do História Vida, filosofando na história. E agora, sem mais delongas, porque eu sei que você curtiu esse vídeo, você está compartilhando a nossa série, vamos falar dele, de Michel Foucault. Bom, pessoal, Michel Foucault está dentro, obviamente, da nossa filosofia contemporânea e a gente está aí colocando um dos grandes nomes daquilo que nós podemos dizer, que nós falamos na introdução do nosso curso de filosofia, quando a gente fala sobre os filósofos pós-modernos, beleza? Ou pós-modernismo, vamos assim dizer, dentro da ideia de uma sequência temporal de filosofia. A ideia de que o filósofo Foucault, pessoal, que trabalhou muito com a ideia do poder, das instituições, né, que falam sobre isso, a loucura, né, o grande livro que nós vamos falar aqui do Foucault é a ideia sobre a loucura, mas ele também fala muito sobre as instituições. O Foucault, pessoal, ele é um crítico da modernidade declarado. Então tudo aquilo que nós falamos que a filosofia contemporânea, né, atestam aí ou discutem assuntos da modernidade, e tem aqueles que rompem com a modernidade por completo. O Foucault é um crítico da modernidade e de lógicas que se estudavam na modernidade. Por isso que ele pode ser considerado, sim, um pós-moderno. Né? A gente tem a ideia, né, de que a filosofia contemporânea atestam, obviamente, um período que começa lá no século XX. Talvez o grande nome que pode ser considerado como filosofia contemporânea é justamente o Friedrich Nietzsche. Mas, além do Nietzsche, obviamente que os grandes nomes como Heidegger, Wittgenstein, eles abriram essa ideia de filosofia contemporânea já ali no início do século XX. E o Foucault, nós estamos aqui num período, né? O Foucault nasceu em 1926, morreu em 1984, então está pegando aquela segunda metade do século XX, podemos dizer então que ele é considerado um nome do pós-modernismo, tudo bem? Bom, então vamos pensar, pessoal, o Foucault nasceu na França. Ele tem a ideia de que ele foi formado em filosofia e também em psicologia, por isso tem muitos aspectos, né, nos seus escritos, né, numa discussão filosófica, mas também uma discussão que também, né, trata os sentimentos, o pensamento. Lembrando que o Foucault, pessoal, além de ter dado aula em várias universidades, até fez aqui, ele veio aqui na USP, ele deu cursos na USP, pessoal. Foucault participou também da Universidade de São Paulo e em vários lugares do mundo. O Foucault, ele não é só considerado um filósofo, ele também tem uma influência muito forte, multidisciplinar. Você vê, obviamente, discussões do Foucault na história, na sociologia, de uma maneira muito interdisciplinar. Então, Foucault, você vai ver o Foucault em história, em filosofia, em sociologia, por isso que essa ideia, os pós-modernos têm essa característica, né? Essas características de interdisciplinaridade é algo muito claro nos filósofos pós-modernos. Por isso que alguns até se confundem com sociólogos, mas não há problema, nisso pra gente não há problema. Vamos pensar o Foucault
pelo o que ele trouxe para a filosofia e para o pensamento, né, das ciências sociais como um todo. Bom, pessoal, o Foucault então transcendeu a filosofia, isso está claro, ele trabalhou em várias áreas, mas ele é um filósofo, mas transcendeu a filosofia. Podemos pensar que dentro da filosofia contemporânea, vamos então destacar duas ideias muito fortes, né, que é a chamada ideia de estruturalismo e o pós-estruturalismo. O Foucault está dentro dessas ideias. O estruturalismo que já tinha no século XIX, que vai pensar as grandes estruturas de uma sociedade, de um pensamento, olhar a questão da linguagem, olhar as questões das instituições, tudo isso já tinha, né, na ideia de olhar as estruturas que formam um tempo, uma sociedade, um pensamento. Isso do século XIX para o século XX já existe. Quando a gente vem para a segunda metade do século XX, os chamados pós-estruturalistas, no qual o Foucault vai estar relacionado, nós podemos então pensar, galera, que nós estamos dizendo de que essas estruturas não estão só na macroestrutura, também estão nas pequenas interações. Então, quando você fala que os pós-estruturalistas, eles também não olham somente a linguagem como um todo, mas a linguagem específica daquela região, daquele momento, daquele estudo. Então, os pós-estruturalistas fragmentam um pouco esta ideia do estruturalismo. Foucault está neste ponto. Por isso que quando a gente fala de uma grande estrutura, como a discussão do poder, ele vai trazer esse poder para as interações sociais e também as interações diárias entre as pessoas. Isso é uma grande ideia dos pós-estruturalistas que dá a ideia de um filósofo pós-moderno. Tudo bem? Bom, pessoal, não tem como falar de Foucault sem falar das suas principais obras. E elas que são bastante cobradas nas provas dos vestibulares para a gente entender um pouquinho essas grandes ideias do Foucault que nós vamos dividir entre a ideia da loucura, a ideia, né, das instituições de vigilância e a ideia de poder. Tudo bem? Vamos pensar essas três ideias baseadas em três livros principais. O primeiro grande livro, obviamente, né, pessoal, quando a gente vai falar nessa relação do poder e o saber, né, o Foucault também discute a ideia do conhecimento. Conhecimento é poder, né? De uma maneira geral, a gente sabe que o controle, né, desse saber que marca a ideia de quem tem poder ou não, é exercer poder. Então, quando a gente fala disso, o Foucault ele quer estudar essas grandes estruturas, mas entendendo a partir, né, de microestruturas também, daquilo que é as discussões aqui embaixo. Por isso que ele é bastante interessante, tá, galera? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto. Vamos pensar das suas obras importantes. Vou destacar aqui A História da Loucura, de 1961. A História da Loucura, pessoal, tem como base a gente entender a loucura ao longo da história. Eu sempre brinco, né? Até falei com vocês lá na primeira aula, na estrutura do desenho do curso, que nós temos filosofia da história e filosofia na história. Filosofia da história é entender os grandes movimentos filosóficos ao longo do tempo. E filosofia na história é quando você pensa o filósofo naquele contexto que ele viveu. Então, quando você fala da loucura, você está falando de uma ideia, né? De uma ideia, mas que marca, então, ao longo do tempo, as suas mudanças e as suas nuances. Então, a loucura ao longo da história, nesse livro de Foucault, traz pra gente a ideia de que a loucura, pessoal, ela pode ser segregada em um determinado momento, ela pode ser controlada pela ciência numa ideia de modernidade. Entende? Então vamos dar um exemplo. Na Idade Média, ser louco era ser diferente, era ser até sábio. Né? Você tinha lá os sábios que eram vistos como loucos, alquimistas, pessoas que faziam coisas. Mas nessa idade moderna para a idade contemporânea, a gente pode pensar, por exemplo, na ideia de que a ciência determinou que a loucura é uma doença. E aí vai criar as instituições, como os hospícios, que vão então guardar esses loucos. Então a loucura pode ser vista, segundo Foucault, uma construção social. A loucura então é tratar o diferente. Por isso que o Foucault vê essas mudanças de como que as pessoas viam o conceito de loucura ao longo do tempo. Então isso é uma coisa interessante, por isso que ele usa a história para embasar o seu pensamento. Então o que as pessoas veem sobre um tema pode variar e mudar ao longo do tempo. Então ele estudou a história da loucura dentro dessa ideia, né, de que podemos então ver diferentes maneiras sobre um determinado tema.
Tá? Então os loucos que eram vistos ali como, né, dementes e perseguidos, excluídos, né, ou mesmo possuídos de demônios lá na Idade Média, mas também eles eram vistos também às vezes como sábios, pessoas diferentes, pessoas que tinham obviamente um conhecimento muito aguçado. Na Idade Moderna para a contemporânea, os loucos são vistos como doentes, pessoas que são desesclarecidas e que merecem ser isoladas de uma sociedade. Isso é a grande contribuição do pensamento, né, da ideia da loucura ao longo do tempo, desse texto, né, A História da Loucura, de Michel Foucault. Quando partimos para um livro um pouquinho depois, né, da História da Loucura, esse livro é o Vigiar e Punir, de 1975. Talvez a grande obra de Foucault, a mais conhecida, quando ele está falando sobre as instituições de poder e quando você fala sobre a ideia de como que o poder disciplinar e o controle social pode ser exercido através de um sistema de vigilância. O Foucault também começa o livro Vigiar e Punir traçando uma história dos sistemas prisionais ao longo da história, né? Ele fala das lógicas de punições lá da Idade Moderna e também da Idade Contemporânea e vai traçando essas ideias de como que o corpo era supliciado lá na Idade Moderna para mostrar o poder do rei. E nos sistemas atuais você tem os sistemas de vigilância. Ambos são determinações de poder. E vigiar e punir é um sistema de vigilância. Assim sendo, pessoal, ele fala sobre o sistema do panóptico, que foi pensado também por um pensador e filósofo, o Jeremy Bentham, que era então uma lógica de observação, colocando lá nos sistemas prisionais, na França, em vários outros lugares da Europa, como uma ideia de ficar em vigilância constante para ver as ações dos presos. Isso estavam colocados em sistemas de presídios, também em escolas, em hospitais, em grandes construções, onde você tem um local central sempre vigiando, olhando. Trazendo para o atual, o Foucault não falou disso, né, no seu livro, mas vamos trazer essa ideia que é muito importante pensar o vigiar e punir também em possibilidades de questões atuais, pessoal. Nós estamos falando dos sistemas de câmeras, nós estamos falando de um Big Brother aí eterno das pessoas vigilando uns aos outros, vigilando seus passos, e você sentir que você está sempre em vigilância, sempre vigiado, você pensa na metáfora de um poder, onde na Idade Moderna a gente tem a ideia de moldar o comportamento. Esse vigiar é moldar o comportamento, fazer com que as pessoas sempre pensem, né, que você está sendo visto. É o visto nesse presente aí, obviamente, né, você tem os sistemas escolares, os sistemas de presídio, as fábricas, os hospitais, você está sempre vigiado, então você está tenso. Isso também é uma maneira de exercer poder, um poder que vem de grande, um poder que vem do Estado. É uma maneira de olhar estruturalmente a lógica da vigilância como poder. Então é um livro muito famoso, Vigiar e Punir, do Foucault. E para a gente fechar essa reflexão do Foucault, pessoal, não podia ficar de fora um livro muito importante, né, que vai trazer a ideia da microfísica do poder. E lembrando que um detalhe importante desta ideia da vigilância lá no Vigiar e Punir, vamos pensar, pessoal, que não é só violência que se mantém o controle. A vigilância também é uma forma, né, de violência. Controle e violência estão sempre ali. Ou você mantém sempre ali na porrada, ou você mantém na vigilância. Esse detalhe é importante sobre o Vigiar e Punir. Agora, trazendo a ideia da microfísica do poder, esse texto é de 1979, já um Foucault mais maduro. Ele então é visto como um livro muito importante para a gente discutir a ideia do poder. Como a gente pensa, pessoal, o poder, segundo Foucault, não está só nas instituições macros, no Estado, na ideia de um rei, de um governo, de uma república. Está também nas interações do cotidiano. Isso é muito importante. Por quê? Porque o Foucault acaba rompendo também com uma ideia, né, de uma tradição marxista, que sempre via... O Foucault, ele era um cara que tinha um pensamento também marxista, tá, pessoal? Ele era um cara que pensava politicamente com a esquerda, mas ele não atesta,
todo o sistema de poder é manejado pela economia. Não necessariamente. Você também tem outras formas de exercer o poder. Nesta lógica, ele até fala da microfísica do poder, o poder nas interações do cotidiano. Assim sendo, não há, obviamente, pessoal, uma concentração de poder somente nessas redes macros, né? Você também tem uma concentração de poder nos moldes de comportamento. Olha a relação do vigiar e punir e também com a microfísica do poder. Dessa maneira, pessoal, seguir regras sociais, criar uma ideia de respeitar autoridades. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com um desembargador. Esse cara é uma representação do Estado, mas é ele, a figura dele, da pessoa dele. Então a microfísica do poder está numa ideia de poderes diluídos ali naqueles poderes de controles também. Então não é imposto só pelo governo o poder. Você consegue ver, sim, nas relações sociais. Então eu vou dar um exemplo aqui muito comum. Vai, pessoal, vamos pensar que você tem que passar lá na alfândega, né, do aeroporto, e aí tem aquele cara com o crachazinho dizendo chefe da alfândega, e você fala, poxa, mano, ele não podia ver essa situação, ele vai ver, ele vai me ferrar. Aí você tenta conversar com a pessoa, olha, é o seguinte, né, dá para eu poder então, né, você, pô, eu tô com a minha família aqui, a gente pode aliviar isso aqui? Ele fala, não, porque eu sou o poder, eu que mando aqui. Então essas questões também são mostradas nos micropoderes, certo? E isso mostra, pessoal, que o poder não está só nas instituições de poder, está também nas relações e nas interações sociais. Beleza? Então, concluindo, trazendo um fechamento importante sobre essa aula de Foucault, pessoal, a gente pode pensar que o Foucault, ele vê o poder e a loucura e os sistemas de vigilância de maneira nova, ele rompe com a tradição marxista, obviamente, né, de olhar sempre o poder e as relações entre as pessoas numa luta de classes e numa ideia de macroestrutura, né, econômica. Ele olha também, né, ele cria um feixe relacional na sua maneira de observar esses movimentos estruturais. Ele não vê o poder, nem a loucura, nem a vigilância só no Estado, entende? Então ele não olha só o macro, ele olha o micro. E no micro você tem outras relações, você tem várias questões que podem ser vistas de caso a caso. Então o Foucault é visto aí como um filósofo pós-moderno, um pós-estruturalista e, obviamente, que é um filósofo contemporâneo e pode estar muito presente na sua prova do Enem, na sua prova da FUVEST agora e nos vários outros vestibulares. E, obviamente, pessoal, por grande conhecimento, leia Foucault, que é muito bacana, porque isso vai te dar um grande entendimento de mundo, de relações. Então, o filósofo do poder, o filósofo da loucura, o filósofo, obviamente, da vigilância, esse é o Michel Foucault. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Não esquecem, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto!